Se você ama filmes de terror, com certeza já assistiu Pânico na Floresta ou Massacre da Serra Elétrica. E eu convido vocês a reagir à família Whittaker, conhecida como a família mais incestuosa dos Estados Unidos. Vocês vão conhecer qual é as consequências da endogamia. Gente, preparem o coração, viu? Mas antes, se inscreva no meu canal, ative o sininho, porque toda terça e quinta tem vídeo novo. Um beijo e vem comigo. Tudo começou quando o fotógrafo Mark Laita visitou uma região montanhosa chamada Odd, na Virgínia Ocidental. Lá haviam histórias de uma suposta família que assustava as pessoas pelo seu jeito excêntrico de se comportar. Imagina você tá viajando sozinho, você não fala inglês e o pneu do carro estoura e você para num lugar desse. Só o ambiente de mata eu já teria muito medo. Como um mistério, todos queriam conhecer de perto essa família. Alguns tinham até mesmo medo deles. Mas com muita coragem, ele foi ao local e tirou essa fotografia. Olha isso, cara. Obviamente, isso gerou curiosidade em Mark. Ele queria saber mais sobre o mistério da família Whittaker, mas foi expulso dali por um vizinho logo depois de tirar a foto. Eles eram protegidos. As pessoas da comunidade tinham medo de alguém de fora ir lá só para tratar eles como aberrações, né? Mas essas não eram as intenções de Mark. Anos mais tarde, ele retornou ao local. Desta vez obteve autorização para gravar um mini documentário. E assim, temos o vídeo que deu origem a uma gigantesca repercussão da família. Lembrando que a maior parte do vídeo não vai estar em tela cheia para evitar os direitos autorais, beleza? Gente, pra vocês verem, né, que Estados Unidos não é só o que a gente vê em filme não, né? Todo mundo rico, casas lindas, a pobreza existe e é uma realidade. Olha só a casinha de madeira velha, o piso velho, as pessoas ir com sofá rasgado. Provavelmente aí é uma região super insalubre, né? Podemos claramente notar que eles não são uma família convencional dos Estados Unidos. O local onde vivem não está nos devidos cuidados e, pelo visto, somente essa mulher de nome Lorraine é capaz de se comunicar de uma forma compreensível. Já os demais... E, tipo assim, visivelmente, olhando pra ela, ela é a única que esteticamente parece saudável. Já o resto parece que já tem algum tipo de deficiência. Mas irmãos não parecem saber como se expressar, nem ao mesmo respondem às perguntas feitas a eles. Timmy, tell me about what you remember of your parents. Can you tell me anything? Mas esse carinha aqui é o que se destaca. O seu nome é Ray e, apesar de ser o membro menos comunicativo, é o que mais se esforça para fazer amizade com Mark. Ele aprendeu a se comunicar através de barulhos e gritos e parece entender perfeitamente tudo que é dito para ele. Só não consegue continuar a conversa devido aos seus problemas. So you grew up here in Odd, West Virginia, your whole life. And your family, you lost your brother since I was here last. Ray entende quando o homem faz perguntas e até mesmo... Parece que ele late, né, quando o homem fala com ele em inglês. Gente, eu não teria coragem de ficar aí, viu? Sou bundão, no escuro ainda. Sozinho com esse povo. Deus me livre. tenta responder sobre o seu falecido irmão, levando o fotógrafo até o sepulcro dele. Somente imagine o quanto este homem tem a compartilhar. Desejos, histórias, família, mas, infelizmente, não consegue expressar nada disso.
Não, e a melodia de fundo dá a ideia do jogo de Resident Evil. Mas vamos falar um pouco sobre a Lorraine também. Barbara. Bubba. Hello, Michael. Hello. Hello. Eu poderia descrevê-la como a luz da família. Ela é muito consciente e atua como uma líder, cuidando dos demais irmãos que não conseguem ter muita noção do que estão fazendo. Eles têm um ótimo coração e são como crianças, e ela cuida deles e dos animais da fazenda. Mas se você simpatizou com essa família, se prepare, as coisas estão prestes a ficarem melhores ainda. E ao decorrer do vídeo, eu vou tentando explicar o que aconteceu com eles e a origem da família. É interessante notar que Mark era cada vez mais bem recebido na casa da família, ao decorrer que ele ia visitá-los. O que começou com um tímido vídeo se tornou em sorrisos quando foi lá mais vezes. E agora, haviam mais pessoas na casa. Ray dessa vez o leva para conhecê-la interiormente. E este outro membro, que apareceu pela primeira vez nesse vídeo, possui um quarto totalmente diferente do resto da casa. Olha lá, o quarto dele é arrumadinho, limpinho. Vou falar, viu, minha opinião. Se você quer fazer um documentário sobre uma família nessas condições aí, não sei se ele fez isso, mas depois ele poderia ter dado uma ajuda financeira, né? Colocado pessoas pra limpar essa casa, pra arrumar, pra reformar, dar uma forcinha, para dar um pouco de qualidade de vida pra essas pessoas. Que talvez demonstre que ele que sustenta a família. Atrás da propriedade podemos ver uma vasta extensão de floresta e um pequeno riacho que contorna a fazenda. Aqui também vemos que Timmy se formou e sabe até mesmo escrever o seu nome. Mas as coisas não param por aqui. Bom, pelo menos é o que a família diz, que ele se formou. Provavelmente foi em algum colégio especial ou algo assim. Mas as coisas não param por aqui. Mark criou uma campanha para arrecadar dinheiro para os Whittakers e já ganhou mais de 40 mil dólares. O que equivale aí a uma faixa de 200 mil reais, se eu não estou enganado. É interessante porque começamos a ver as mudanças na situação financeira da família. Mark o leva para fazer compras e a gente nota a felicidade dos rostos deles. É muito bom, cara. E é muito engraçado ver os caras na loja. Eles simplesmente tacam foda-se lá. Mas isso é importante. A inclusão, a verdadeira inclusão social, né? E tipo assim, eles não conviviam com a sociedade, eles eram abandonados, eram esquecidos. Agora eles estão integrando eles com a população, isso é bacana. Faz eles se sentirem vivos de verdade. Com as doações que eles estavam recebendo, logo a casa deles recebeu novos móveis. Mas mesmo assim, é nítido que eles ainda precisam de um pouco mais de ajuda, se é que você me entende. Pelo menos para a limpeza da casa. Mark também os leva para cortar o cabelo. E cara, eles são uma figura. Também não posso esquecer, do parque de diversões. Mas até agora eu acho que temos muitas perguntas e poucas respostas. Afinal, qual a origem da família Whittaker? Claramente, tem algo de errado aqui. Eles pareciam até mesmo desamparados nos primeiros vídeos. Apesar de Lorraine ser consciente, ela parece não saber de muitas coisas. Por exemplo, quando perguntada de seu passado, ela parece ficar meio perdida. Mark pergunta se seus pais ou avós eram parentes, primos ou irmãos, e ela não parece ter noção disso. Mais tarde, um novo integrante da família nasce, o que indica que eles não têm culpa do que está acontecendo. Eles apenas foram vítimas disso tudo. Os Whittakers são a família americana mais consanguínea dos Estados Unidos, o que significa que todos eles possuem semelhanças genéticas, ou seja, são todos primos e parentes que se reproduzem entre si. Talvez nem todos que estão ali, mas eles são produtos desses atos. Tudo começou com o patriarca da família, chamado John Whittaker, quando ele se casou com sua prima Grace Whittaker. Eles deram origem à família de 15 membros conhecidos, porém os únicos que foram filmados foram esses que vocês viram. Devido a... Gente, aqui nos Estados Unidos tem essa cultura, de fazer a árvore genealógica e tal. E se a gente for analisar, quantas outras pessoas dessa família também não tinham esses hábitos até chegarem neles.
Então eu penso que eles sempre viveram excluídos da sociedade. Por isso eles sempre se relacionavam entre si. Endogamia, a maioria dos membros da família apresenta anomalias físicas e mentais. Eles também têm dificuldades para falar e alguns se comunicam por meio de grunhidos. Eles também são conhecidos por andar com os olhos voltados para direções diferentes e, devido à maneira com que eles se comunicam, deram origem a uma frase que ficou popular no local. Essa frase que levou o fotógrafo Mark até eles. Há umas pessoas andando por aí e seus olhos estão indo em direções diferentes e estão latindo para nós. O único cara que você olhava nos olhos dele ou dizia qualquer coisa e ele gritava e saía correndo e suas calças caíam até os tornozelos e ele saía correndo e chutava a lata de lixo. Claramente, Eu não vou mentir, se eu tô sozinho, eu ouço uma história dessa, tô viajando pela Virgínia, um carro estraga e eu me deparo com alguém dessa família, eu saio correndo. aqui é alguém falando do Ray, né? A família da Virgínia Ocidental possui uma história extensa e complexa de endogamia, resultando em narrativas um tanto melancólicas devido aos desafios gerados por essa prática. A manutenção de relações dentro de um círculo familiar desencadeou uma série de desafios, tanto mentais quanto físicos, com alguns membros chegando ao ponto de se expressarem exclusivamente por meio de vocalizações primitivas, como demonstrados no vídeo. Apesar das limitações, eles pareciam entender as perguntas do fotógrafo, e enquanto alguns membros possuem uma vaga comunicação, outros não conseguiam nem mesmo falar direito. Mas eu tenho curiosidade, será que eles não entendem? Tipo assim, não, eles entendem, né, o que a pessoa fala em inglês, mas eles não conseguem se comunicar, responder, porque eles não aprenderam a falar inglês? Ou porque eles têm alguma deficiência que impede a comunicação? Então, assim, pra mim, nesse caso, é meio confuso. Mas eu sempre cresci ouvindo isso. É, acho que foi minha mãe que comentou comigo, ou algum outro parente. Não pode namorar primo com primo, porque acontece isso aí. De acordo com estudiosos do Centro de Conteúdo Educacional criado por especialistas, a prática da endogamia pode resultar em uma variedade de efeitos colaterais, desde a esfera adulta reduzida até uma diminuição da fertilidade, além de um aumento no risco de doenças genéticas. Em situações incomuns, ela pode até mesmo levar a características distintivas, como a pele com a tonalidade de safira, como ocorreu com os infames Bluefield Gates e Troublous Creek, lá também dos Estados Unidos. Meu Deus do céu, então isso é muito comum, né? Eu nem sabia que essa família existia. Mas agora já apareceu outras. Será que no Brasil também tem isso? Vocês já ouviram falar de famílias assim no Brasil? Os Whittakers pareciam não compreender que os problemas genéticos que enfrentavam eram consequências da autopolinização dentro da árvore genealógica deles. Quando questionado pelo retratista sobre o motivo dos seus olhos não estarem alinhados para frente, Kenneth, membro da família, respondeu: pode ser devido à mineração de carvão. Ou seja, eles não fazem ideia do que está acontecendo. Esses vídeos começaram como um documentário, mas resultaram em uma grande amizade. A família Whittaker adora receber visitas de Mark e geralmente apresentam estar felizes. E graças aos vídeos publicados, se tornaram como celebridades e estão recebendo o carinho que merecem. Eu fico feliz, sabe? Porque através desse fotógrafo trouxe mais dignidade pra ele, né? Pra eles. Porque assim, até onde eu ouvi falar que ele descobriu essa família por acaso. Quando ele tentou se aproximar, ele foi ameaçado pela vizinhança e se eles se aproximassem deles, eles iriam fazer algo com o fotógrafo. E o fotógrafo foi embora e voltou anos depois. Só que, tipo assim, a vizinhança protegia eles, mas não cuidavam deles. Porque eles não precisam só de proteção, precisam de cuidado, né? Precisam de médico, de orientação, precisam de inclusão. E esse cara, através de um documentário, trouxe visibilidade para isso, que é uma realidade que acontece,
E é possível ver que as coisas para eles estão melhorando, né? Eu fico feliz. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem que eu reaja a mais algum tipo de vídeo assim, só mandar aí que eu reajo. Comentem esse vídeo. O comentário de vocês é muito importante. A curtida de vocês é muito importante. A inscrição de vocês também é muito importante para mim, para que cada vez eu cresça mais e alcance novas contas. E fica aqui o meu convite para você fazer parte dessa família. E dia 16 de fevereiro é o meu aniversário e eu vou sortear $100 para os meus inscritos. A conversão do dia vai ser o dinheiro que você ganhará. Então é muito simples. Para concorrer é só se inscrever no meu canal e ativar o sininho. Eu vou fazer o sorteio. Você pode acompanhar ou aqui no YouTube ou na rede vizinha. E um beijo, boa sorte, obrigado e até o próximo vídeo.